Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste, pessoal que está pela internet nos acompanhando, a imprensa, né, os assessores. Hoje eu venho a essa tribuna comentar sobre alguns assuntos. Primeiramente, sobre uma reunião que a gente teve hoje na prefeitura com o nosso prefeito, né, o Tomazini. E também estava presente o Paulo Schumer, do urbanismo. Estava o Luiz Novasky, que é líder de governo, né? E também o secretário de planejamento, o Cássio, né? Os assuntos que a gente foi tratar nessa reunião, eu acho que é bem importante para toda a sociedade. O primeiro assunto foi tratado sobre o projeto Porteira Aberta, que já está funcionando, na verdade, há alguns anos. Mas a gente vê que tem algumas coisas que precisam ser melhorado, né? A gente conversou lá, até citei o teu nome lá, vereador Luiz, né? Que a gente pode conversar junto também sobre esse projeto para tentar melhorar alguma coisa, principalmente na questão de horas máquinas, né? Que muita gente tem reclamado que é muito poucas horas que o projeto autoriza, né? Também cumprimentar o secretário, né, da Agricultura, que está aqui hoje. É até interessante estar aqui, que a gente vai falar um pouco desse projeto. Então, nesse projeto ali, ele autoriza 20 horas máquinas por agricultor por ano, né? E o que eles têm questionado é que eles precisam mais. A gente sabe que é difícil, né? A prefeitura está fornecendo tantas horas, mas assim, você vai trabalhar com uma escavadeira num agricultor, por exemplo, o agricultor tem serviço lá para uns 3 dias, 4 dias. Você não pode fazer os 3, 4 dias, vai fazer 20 horas. Aí você gastou aquelas 20 horas de máquina de escavadeira. Lá na metade do ano ele vai precisar uma patrola, uma retroescavadeira, uma patrola para o acesso, né? Ele não vai conseguir mais porque ele já gastou aquelas 20 horas. Então a gente propôs lá para o prefeito, para que isso seja aumentado, né, para pelo menos 30 horas. E aí ele pode estar optando em gastar 20 horas com a escavadeira e essas 10 ele pode dividir lá com retro, com patrola, né, rolo, se caso precisar, que eu acho que isso vai estar auxiliando muito mais a eles do que hoje esse projeto autoriza, né? Então, tem mais coisas que a gente falou sobre esse projeto, mas a gente vai conversar junto. Até convido os vereadores que quiserem participar da conversa sobre esse projeto para a gente tentar levar mais ideias e melhorias lá para o Executivo, né? Eu deixo aqui meu convite a todos vocês. Podemos marcar uma reunião aqui na Câmara mesmo, né, para tratar desse assunto. E vamos tentar melhorar, né, para que esses agricultores possam ser melhores atendidos. Outra coisa também que é bem importante é a questão do zoneamento histórico, né? Isso faz parte do plano diretor, mas já está sendo trabalhado. Eu tive uma boa notícia hoje lá, que o secretário de planejamento já estão trabalhando junto com o urbanismo, né, para mudar, que é a questão de dimensões de lotes. Então, hoje tem alguns setores, né, algumas áreas dentro do município que foi limitado a metragem dos lotes. E isso tem prejudicado algumas famílias, porque assim, teve famílias que, por exemplo, doou, né, para os filhos terrenos e casas. Aí lá no Rio Vermelho acontece, tem 3 casos lá, bem específicos, que tem 3 casas em cima de um terreno e seria dividido para 3 filhos. Só que lá só pode lotes de 600 metros, o mínimo é 600 metros. Foi definido isso por ser tratado uma área mais de preservação, né? Então, naquela época, era interessante tratar desse assunto e diminuir, aumentar a metragem dos lotes. Só que isso tem prejudicado muitas famílias e elas têm me procurado para ver se consegue fazer alguma coisa para que isso possa ser mudado, né? Porque, assim, se você tem o lote só, é uma coisa. Agora, se você já tem construído, que nem lá já tem 3 casas em cima do terreno, agora, um vai ter que ficar com um lote com 2 casas no nome de uma pessoa só. E o outro pode ser desmembrado e passado, né? Então, fica complicado para aquela família, né? Eu até passei por isso, mas estou resolvendo de uma outra situação. Consegui comprar um pedaço do vizinho para aumentar o meu terreno e fazer 3 lotes de 600. Mas tem gente que não consegue, né? Então vai ter essa dificuldade. Isso é uma coisa que eles estão tratando lá para mudar. O Cássio falou que talvez ainda esse ano possa ser resolvida essa situação. Então eu já agradeço, né, pelo empenho deles. E tem mais uma situação que também foi tratada, que é a tal da certidão de casa antiga. Existem muitas residências no município que elas estão construídas já há mais de 50 anos, né? E, por algum momento, a família optou por desligar a energia porque não tinha quem morar naquela casa. Foi feita uma casa nova lá, né? Para os avós, para os pais, por exemplo. E aquela casa ficou para doar para um filho também, ou para um neto, né?
e essa casa ficou desligada a energia por uns 5 ou 10 anos, que seja, e agora, quando vai se pedir a ligação, não liga mais, porque existe lá um córrego que está perto, uma nascentezinha, qualquer coisinha que tenha perto daquela casa não liga. Mas se essa casa foi construída muito antes dessa lei estar em vigor, né, eu acho que isso é injusto com essas pessoas. Acho muito injusto até, porque conheço pessoas que gastaram ali 30, 35 mil, 40 mil numa reforma de uma casa, e quando foram pedir a ligação de luz, não conseguiram a ligação. Vereador, me permite uma parte rapidamente? Permite, sim, presidente. Eu conversando com o nosso vice-presidente, com o Dr. Darlan, hoje, falávamos justamente sobre a necessidade de um enfrentamento bastante significativo por parte de nós, vereadores, para poder analisar essas questões relacionadas ao planejamento urbano, ao zoneamento, a várias situações que a gente tem recebido, como o senhor mesmo colocou agora, recebido, né, de pessoas que precisam mudar, que é necessário, e São Bento continua engessado. O vereador Darlan até recebeu, juntamente com o prefeito, um investidor com interesse de montar, fazer um investimento no centro da cidade, mas que não tem segurança de trazer seus negócios para cá, exatamente por conta dos problemas que nós temos com essa lei. Obrigada, vereador. Obrigado, presidente. Justamente, isso é uma coisa que o pessoal procura muito a gente, só que a gente fica meio limitado, não tem muito o que fazer, né? Então, o que sobrou para a gente fazer é isso, conversar com o executivo, né? Pedir esse empenho da parte deles, de quem pode mexer nessa questão do plano diretor e mudar algumas leis que vêm trazendo transtorno à sociedade, né? Então, talvez na época, cabia naquele momento, mas hoje a gente tem que pensar em melhorar isso, porque está ficando difícil para algumas famílias. Então, existia uma certidão, né, uma certidão de casa antiga que era fornecida pela prefeitura, mas chegou um momento que o cartório não quis mais aceitar, a promotoria não quis mais aceitar, porque daí a prefeitura tinha que fornecer o alvará, a BITS, essas coisas todas, né, e o cartório não aceitava porque tinha aquela tal de nascente ou córrego perto da casa. Eles entendiam que essa lei tem que valer para todos. Mas o próprio Paulo Schumann, ali do planejamento, falou que ele entende que tem que ser diferente, que essas casas antigas não podem entrar na mesma linha da lei nova que foi criada. Para residências novas, tudo bem, a gente concorda, né? Tem que ser mudado, porque senão a coisa ia ficar de um jeito que não ia ter mais controle, mas eu acho que para casas que estão aí construídas há 50, 60 anos, você agora proibir de ligar uma energia, eu acho que isso é uma coisa que é injusto, né? Então, fiquei feliz porque o Luiz Novasco, o líder de governo lá, ele já colocou que ele conhece uma lei dessa em São Paulo, que foi criada agora há pouco tempo, justamente se tratando de certidão para essas residências antigas, e ele se comprometeu essa semana ainda já dar um parecer para nós do que poderá ser feito nesse sentido. Então, agradeço, né, o prefeito, a todos que estavam presentes nessa reunião, porque a gente foi muito bem atendido e se prontificaram a trabalhar em cima de todos os assuntos que a gente levou até eles. E deixo aqui mais uma vez o convite para vocês, vereadores, né, para a gente tratar também dessa questão do projeto e do que for preciso para a gente melhorar. O último assunto, às vezes o pessoal pode falar assim, o Paulo sempre que vai para a tribuna fala da Secretaria de Obras, mas a gente tem que falar um pouco porque sempre a gente é cobrado, porque a gente passou lá, então a gente foi secretário, né, o pessoal conhece a gente pelo trabalho que fez lá, e toda hora tem alguém cobrando e falando alguma coisa. Então, essa semana fui questionado por um trabalho que foi realizado no sábado, pela Secretaria de Obras, porque a gente tem alguns pedidos registrados lá, que nem eu falei na sessão passada, a gente foi atendido em alguns, e alguns ainda tem, né, que falta atender. E a gente entende que não é fácil atender todos, mas tem alguns que a gente fez lá no começo, e é sobre patrulhamento, principalmente lá na região que vai para o Rio Natal e Rio Vermelho Estação. O pessoal me cobra toda hora, porque a gente é daquela região, né? E aí alguém deles passou ali na Imigrantes e viu a patrola trabalhando e fazendo o acostamento da Imigrantes. Então, eu concordo que tem que ser feito, tem que ser melhorado ali, né? É bastante movimentado, mas eu acho que tem que ser priorizado a rua que o pessoal transita mais, né, com os veículos, porque ali tem a Imigrantes asfaltado, o acostamento praticamente quase não é usado ali. Então, eu acho que talvez é preciso dar uma olhada na questão das prioridades que eles estão tendo lá na Secretaria, né? Não sei se o secretário talvez está acompanhando todos os serviços, talvez ele não consegue também acompanhar todos, porque é tudo muito corrido, a gente sabe, mas talvez se esforçar um pouco mais na questão de acompanhar mais e verificar se os pedidos que está sendo passado para ele e que ele tem passado para as chefias, né, se realmente está acontecendo, porque às vezes o próprio chefe que está ali na questão do patrulhamento, ele acaba desviando um pouco a máquina para um outro serviço que alguém pediu para ele e fica meio que esquecido aquele pedido lá que
que o secretário passou. Então, esse é um pedido que eu deixo aqui, né, para que se dê uma analisada melhor nas prioridades, porque eu penso que uma boa manutenção nas vias é a prioridade da Secretaria de Obra. Então, o acostamento, sim, tem que ser feito, fica bonito, mas depois que se fazer aquele serviço, aonde é prioridade, né? Deixo esse pedido aqui para o secretário e estou à disposição para a gente tirar qualquer dúvida. Aí. No mais, agradeço a todos, né? Deixo aqui uma boa noite a todos e obrigado, presidente.